Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo e hoje a gente continua com o tópico 5 da disciplina Introdução à Arquitetura de Software. Na aula passada nós abordamos alguns padrões arquiteturais da área de arquitetura de software e esses padrões já estão catalogados, são problemas que são recorrentes e que são resolvidos através da aplicação desses padrões. Nós vimos o padrão em camadas, um padrão muito utilizado. Conhecemos o padrão broker, né, ou corretor, como é chamado em português. Nós vimos também o Model View Controller, que é bastante conhecido, o MVC. Conhecemos o Pipe and Filter, que é tubos e filtros, né, utilizado eventualmente para processamento de vídeo e imagens. Cliente-servidor, né, a internet, ela roda em cima desse paradigma, desse padrão arquitetural, e comunicação em pares, né, peer-to-peer, que é utilizado por alguns serviços de compartilhamento. Na aula de hoje, nós devemos abordar os padrões faltantes, sendo eles o SOA, Service Oriented Architecture, ou arquitetura orientada a serviços. Depois nós vamos para o Publish Subscribe, Shared Data, MapReduce, Multi-Tier, e também falaremos da relação entre táticas e padrões, usando táticas em conjunto, e finalizamos a aula. Então, segura firme, que a aula vai ser um pouco longa. Comecemos então com o padrão arquitetural, arquitetura orientada a serviços. Nesse padrão de projeto, uma série de serviços são oferecidos, né? Esses serviços possuem descrições e eles são servidos pelos prestadores de serviços, os servidores, né, que prestam esses serviços, e são consumidos por consumidores de serviços. Então, ao invés de a gente chamar eles de cliente e servidor, nós chamamos de consumidores e prestadores de serviço. Os consumidores de serviço precisam ser capazes de entender e usar esse serviço sem qualquer conhecimento detalhado da sua implementação, apenas verificando a sua interface. O problema nesse caso, né, que surge dessa necessidade, desse contexto, seria, primeiro, né, como nós podemos apoiar a interoperabilidade desses componentes distribuídos, executados em diferentes plataformas computacionais e escritos em diferentes linguagens de programação, fornecidos por diferentes organizações e distribuídos pela internet. Então, parece um bom desafio, né, de intercomunicação, de interoperabilidade. A solução seria utilizar o padrão SOA, né, o padrão de projeto arquitetural SOA, que descreve uma coleção de componentes distribuídos que fornecem ou consomem serviços. Aqui nós temos o exemplo de um serviço que utiliza o SOA, né, nós temos alguns clientes envolvidos, né, aqui nós temos web browser, né, navegador na internet, aqui nós temos o cliente de e-mail do usuário, né, como clientes. Depois nós temos a aplicação Java Enterprise Edition, né, o site do consumidor, né, que seria o Adventure Builder, né, do Java. Seria um exemplo de projeto onde a pessoa possa construir a sua viagem, né? Ela consegue montar um pacote de viagem mesmo, né? Agora me faltou palavras, mas onde ela consiga definir o trajeto aéreo, onde ela vai ficar hospedada, coisas desse tipo, tá? Então nós temos o site, esse site ele se comunica, né, com esse serviço que seria o nosso Enterprise Service Bus, aqui chamado de External Web Service Provider, tá, onde teria uns web services sendo disponibilizados através desse provedor, desse barramento de conexão de web services. Então, ele se conectaria com os serviços bancários, né, que é o serviço de cartão de crédito, se conectaria com os serviços de agendamento de voos, Airline Provider. Então, também se conectaria através de um web service utilizando esse Lodging Provider, que seria
onde a pessoa poderia ver disponibilidade de hotéis, por exemplo, ou pousadas. Aqui seria o Activity Provider, onde ele poderia agendar atividades na viagem dele, né? Então, também todos através de chamadas web service. Aqui também existiria um registro de serviços, né, que seria como se fosse uma lista telefônica, um diretório de serviços, onde esses web services aqui eles anunciariam a sua presença para que eles fossem encontrados por quem gostaria de utilizá-los, né? Depois aqui nós temos o banco de dados da aplicação em si, então Adventure OPC DB, né, onde ficariam consolidadas essas informações, né, que são obtidas através desses vários serviços. E aqui o banco de dados de catálogos, né, de possibilidades de aventuras, de programas de férias previamente cadastrados. Tá? Então, esse aqui seria um exemplo onde esse service provider externo, né, chamado de OPC aqui no caso, ele se integraria, né, ele seria usado como ponte ou como meio de conexão para diversos web services de diversas empresas e instituições. Aqui nós temos algumas setas, né, que denotam como que seria feito a comunicação, né, a seta com a ponta fechada seria uma chamada HTTPS, a seta com a ponta aberta seria uma chamada SOAP, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Depois tem uma linha apenas sem seta, seria acesso a dados, aqui no caso. A seta pontilhada seria acesso ao servidor SMTP, o envio e-mail, né? E esse pontilhado seria como se fosse o escopo da aplicação, né, que seria desenvolvida, tá? Sendo que esses serviços que estão fora do escopo pertencem a terceiros. Então, como é que a gente consegue definir ou especificar essa arquitetura orientada a serviços? Primeiro, nós temos a visão geral, que a computação é alcançada por um conjunto de componentes que fornecem ou consomem serviços em uma rede. Como elementos, nós temos os provedores de serviços, né, que fornecem um ou mais serviços através de interfaces publicadas. Nós temos os consumidores de serviços, que invocam serviços diretamente, né, uma chamada web service direta, ou através de um intermediário, como no slide que nós vimos anteriormente. Nós temos também que os service providers, eles podem ser também consumidores de serviço. Eles podem precisar consultar outros web services para prestar o serviço que eles devem. Ainda nós não terminamos com os componentes dessa arquitetura, então nós temos finalmente o Enterprise Service Bus, chamado também de ESB, ou barramento de serviço corporativo, que é um elemento intermediário, né, como aquele que a gente viu no exemplo anterior, o OPC, que pode encaminhar e transformar mensagens entre prestadores de serviços e consumidores. Nós temos também como um componente principal de um Enterprise Service Bus, que seria o Registry of Services, ou registro de serviços, que eles podem ser usados pelos provedores para registrar os seus serviços, né, aqueles que eles prestam, para que sejam encontrados pelos consumidores, né? Os consumidores descobrem os serviços em tempo de execução. Temos também a possibilidade de ter um servidor de orquestração, né, chamado também de Orchestration Server, que coordena as interações entre consumidores de serviços e provedores, com base em linguagens para processos de negócio e fluxos de trabalho. Então, linguagens para processos de negócio, nós temos uma bastante conhecida, que é o BPEL, BPEL, né, que é uma linguagem própria para definição de processos de negócio, criada pela Oracle, que é um dos grandes exemplos de linguagem que você pode coordenar a chamada dos serviços disponíveis. Coordena a chamada de web services, transformando aquilo num outro serviço mais completo, composto de serviços de web services mais
focados. Tá? Então, não é muito foco dessa disciplina, mas pode ser tema de pesquisa para vocês também conhecer um pouquinho sobre BPEL. Ele vai estar presente nos produtos da Oracle que nós vamos mostrar daqui a pouco. Nós temos como conectores entre os componentes dessa arquitetura, né, como que esses componentes se conversam. Então, o primeiro tipo de conector é o conector SOAP, o SOAP Connector ou conector SOAP, que ele utiliza o protocolo SOAP para uma comunicação síncrona entre serviços web, normalmente sobre o HTTP. SOAP significa Simple Object Access Protocol, ou protocolo de acesso a objetos simples, que aplica a comunicação baseada em XML, utilizando esquemas XML e descoberta de serviços. Então, as mensagens que são enviadas e recebidas vão estar no formato XML, mais especificamente no formato SOAP, que é um subconjunto do XML. Ele usa o XML com uma semântica própria, né, com um comportamento esperado próprio, para prover serviços e permitir a comunicação entre essas entidades. Nós vamos ter também o REST Connector, que é um conector REST, que ele se baseia em operações básicas de solicitação e resposta, usando também o protocolo HTTP. Mas existe uma diferença. Tá? O REST significa Representational State Transfer. Tá? Então, ele utiliza HTTP para comunicação e os seus verbos. O HTTP tem diversos verbos, isso deve ter sido estudado em redes. Caso não tenha sido, sugiro conhecimento, sugiro que leiam e se informem. Os métodos mais utilizados na navegação da internet, né, uma vez que o HTTP é um protocolo mais utilizado para a navegação da internet, é os métodos GET e o método POST. O método GET é a navegação mais natural que tem sem o envio de informações. Basicamente, quando você entra num link, quando você clica no link de um site, você está fazendo uma requisição GET para esse site, e quando você preenche um formulário, você está fazendo uma requisição POST, na sua maioria das vezes. Então, são dois verbos, porém não para por aí. Existem vários outros verbos. Tem o put, tem o patch, tem o list, e assim vai. Existe também, se não me engano, o delete. Então, são vários verbos HTTP e os caminhos também. E a comunicação é baseada em JSON, a JavaScript Object Notation, que é nesse formato JSON que as mensagens trafegam de um componente solicitante para um componente provedor. Tá? Então, esse é o formato que a mensagem ela sai de um componente e vai para o outro, né, para que eles se comuniquem. Né? A requisição vai nesse formato e a resposta também segue nesse formato. E é um formato bastante atual, mais compacto do que o XML, mais simples também, né? Não tem todas as funcionalidades que o SOAP possui. Tá? Então, fica como uma alternativa, tem sido muito utilizado pela sua simplicidade. Se nós formos comparar os dois tipos de conectores, podemos dizer que o REST ele está para o SOAP, assim como o XML está para o JSON. Então, o padrão se chama SOAP, o padrão se chama REST. O meio de transmissão das mensagens, o formato de transmissão das mensagens no SOAP é XML, e o formato de transmissão das mensagens no REST é JSON. Tá? Um outro componente que é o conector de mensageria assíncrona, né, quando você precisa utilizar comunicação baseada em mensagens, onde você tem um intermediário que armazena as mensagens. Tá? Então, ele usa middlewares orientado a mensagens para oferecer trocas de mensagens assíncronas ponto a ponto, ou publish subscribe, que é o publicar e assinar, que é o mais comum, né, onde você tem vários receptores para um enviador da mensagem. As relações entre os componentes, elas dependem bastante dos tipos de conectores, né? Então, a relação entre eles vai ser de conexão mesmo,
conexão utilizando o protocolo HTTP, basicamente, que é o que se usa para se comunicar tanto os provedores de serviço quanto os consumidores de serviço. As restrições desse padrão de projeto é que os consumidores de serviço estão conectados aos provedores. E também componentes intermediários, tá? Que eles também podem ser utilizados, como o próprio Enterprise Service Bus, né, como o serviço de orquestração, como a linguagem BPEL, ou então como os diagramas utilizados no formato BPMN, também pode ser um tema de estudo para vocês, tá? Então, essas são as restrições, né? Ele tem que se conectar entre si ou através do Enterprise Service Bus. As fraquezas desse modelo não são poucas. Então, os sistemas baseados em SOA são tipicamente complexos de serem construídos, né? O uso dos web services já dificulta, tá? E você não controla a evolução dos serviços independentes. Então, se o seu sistema utiliza muitos web services de terceiros, você pode ter problemas de evolução do seu sistema. O web service de terceiros pode sair fora do ar e nunca mais voltar. O web service de terceiros, ele tem uma certa evolução e você tem que sempre estar se manter atualizado com esse componente. Existe também uma sobrecarga de desempenho associada ao middleware e aos serviços que podem ser gargalos de desempenho e normalmente não fornecem garantias de desempenho. Então, o próprio Enterprise Service Bus e o uso do middleware que acompanha, ele pode gerar uma sobrecarga grande no sistema e você precisar de hardware adicional para executá-lo. Aqui nós temos alguns exemplos do padrão SOA. Né? Nós temos aqui o JBoss Enterprise SOA Platform, temos o Web Methods Integration Server, Fuse ESB, temos Oracle Fusion Applications, Architecture e Middleware, são 3 produtos, Oracle SOA Suite, Oracle WebLogic Server, Oracle Beehive, Petals, ESB, SAP Composite Application Framework, SAP NetWeaver. Então, são alguns nomes de produtos que utilizam esse padrão de projeto arquitetural. Nosso próximo padrão de projeto é o padrão Publish Subscribe, ou em português, publicar e assinar. Então, nesse padrão, ele acaba sendo utilizado nesse contexto aqui, né, onde existe uma série de produtores independentes e consumidores de dados que devem interagir. Então, vários produtores, vários consumidores. O número preciso e a natureza dos produtores e consumidores não são pré-determinados ou fixos. Você pode ter aumento nos produtores, diminuição nos produtores, aumento nos consumidores, diminuição nos consumidores. E muito menos os dados que são compartilhados. Também eles não seguem um formato pré-definido, né? Como no caso de uma invocação web service, que o formato tem que ser exatamente aquele que a invocação permite. Então, existe, né, com esse contexto, surge um problema, né, que seria a criação de mecanismos de integração que apoia essa capacidade de transmitir mensagens entre produtores e consumidores de forma que eles desconheçam a identidade uns dos outros, porque supostamente podem surgir novos produtores ou novos consumidores, mas que um não conhece nada a respeito do outro, num certo momento numa certa capacidade, numa certa quantidade, no outro momento essa quantidade aumenta ou diminui. Então, eles podem até mesmo não saber sobre a sua existência, linguagem de programação que é utilizada, esse tipo de coisa. E mais ainda, a mensagem pode ser enviada do produtor para o consumidor e o consumidor está fora do ar naquele momento para recebê-lo. Isso é muito comum em situações quando você tem dispositivos móveis. Então, essa falta de conexão no tempo, né, entre o componente que envia mensagens do componente que recebe mensagens, né? O receptor pode estar offline no momento que a mensagem foi enviada, então essa mensagem não pode ser perdida. Então, para isso, existe esse padrão de projeto arquitetural que pode ser aplicado nos projetos de vocês. Então, a solução, né, seria, nesse padrão Publish Subscribe, ou então
onde os componentes interagem através de mensagens ou eventos. Então, um componente envia mensagem para o outro. Os componentes podem assinar um conjunto de eventos, né? Então ele pode receber eventos de diversas fontes, né? Mensagens de diversas fontes. Os componentes de publicação colocam eventos no barramento e anunciam esses eventos no barramento. E o conector, em seguida, fornece esses eventos para os componentes assinantes que registraram interesse nesses eventos. Então, é muito comum onde você tem um componente enviando uma mensagem e essa mensagem ser distribuída para todos os outros componentes que estão recebendo, para os receptores. E mesmo que tenham receptores offline, a mensagem fica represada, guardada para quando aquele receptor entrar em operação. Aqui nós temos um exemplo da arquitetura do próprio Eclipse, que é uma IDE para desenvolvimento Java. Aqui nós temos a interface gráfica do Eclipse de um lado, aqui nós temos na parte de baixo, quando existe o envio de um evento de interface de usuário, por exemplo, o usuário teclou uma tecla de atalho, digitou alguma coisa no editor, clicou no menu, clicou com o botão direito na área do editor, então chega um evento que o usuário causou na interface gráfica do Eclipse. E aí existe um manipulador dessa ação, aí essa ação é transformada numa operação de modificação de estado da interface com o usuário, e essa modificação e envio dessa atividade é enviada para esse componente chamado de JAS. Esse componente ele notifica que houve uma mudança de dados para esse ArcE Core Listener. Ele vai lá, cria um novo objeto, seta um campo, ele vai produzir uma certa mudança na tela, tá? Essa informação ela vai ser alterada em memória e vai gerar um evento de notificação de modificação. Então ele avisa assim, vou ter que mudar isso aqui na tela. Então ele gera esse evento e as visualizações dos editores recebem esse evento que veio do usuário quando ele estava utilizando o Eclipse. E as visões dos editores, eles registram os fatos, a ocorrência dos eventos. Eles se registram, assim, quero receber eventos para poder atualizar a tela. Então é enviado esses eventos de atualização de tela que atualiza a interface com o usuário. Então aqui ocorre o processamento de eventos, de mensagens que geram mudanças na interface gráfica do Eclipse. Então, seria mais ou menos esse um exemplo. Então, no Publish Subscribe, nós temos que os componentes publicam e assinam eventos. Quando um evento é anunciado por um componente, a infraestrutura do conector despacha o evento para todos os assinantes registrados. Nessa arquitetura, nós temos como elementos qualquer componente com pelo menos uma porta de publicação ou subscrição, que pode enviar ou receber uma mensagem. Nós temos o conector de publicação e inscrição, que seria o conector de Publish Subscribe, que terá uma função de anunciar eventos e ouvir esses eventos para que os componentes que desejam publicar e assinar eventos. Então, ele tem esse papel de receber um evento e disponibilizar para todos os receptores. A relação que ocorre dentro dessa arquitetura é uma relação de conexão, que associa componentes ao conector. Eles nunca se conectam entre si. Quem publica não se conecta diretamente com quem recebe a mensagem. Isso acontece através do firmware. Tá? As restrições desse modelo é que todos os componentes eles estão conectados a um distribuidor de eventos, que pode ser visto como um conector de barramento ou um componente. As portas de publicação elas são anexadas para anunciar e as portas de subscrição são anexadas para ouvir. Então, você nunca vai ter, como no processamento em pares, peer-to-peer, um componente fazendo as duas coisas. Ou ele envia, ou ele recebe, basicamente. As fraquezas desse modelo é que normalmente aumenta a latência. Então, isso aqui pode prejudicar a performance.
até de maneira bastante severa. Ele vai ter um efeito negativo sobre a escalabilidade e a previsibilidade de tempo de entrega de mensagens. Até porque esse middleware orientado a mensagens ele não foi feito para velocidade, mas sim para resiliência, né? Conseguir mandar mensagem até quando o servidor está fora do ar. Ele tem um menor controle sobre envio e recepção, né? Quem envia não conhece quem recebe não conhece quem envia. Ele gera um ponto único de falha, também não está aqui, mas isso ocorre, né? O middleware orientado a mensagens ele gera um ponto único de falha, ele acaba sendo gargalo às vezes, e você tem sempre que estar atento para escolher um middleware com garantia de entrega de mensagens. Nem todo middleware garante a entrega, né? Então, você deve estar atento a isso na hora de escolher uma solução de mensageria. Como exemplos, né, alguns middlewares orientados à mensagem que fazem esse papel do Publish Subscribe, nós temos Apache ActiveMQ, Artemis, Kafka, Qpid, Pulsar. Nós temos também serviços de computação em nuvem que fazem esse trabalho, como o Amazon MQ, o Amazon Kinesis, né, o AWS Kinesis. Nós temos também o SQS da Amazon, não está aqui, mas é o Simple Queue Service, ele também pode ser utilizado. Nós temos aqui o Fuse Message Broker, né, que seria o ActiveMQ Enterprise e pago. E nós temos um produto muito interessante também do Google Cloud, que é o PubSub. Também utiliza esse mesmo mecanismo de funcionamento, onde existe a publicação de mensagens em tópicos e a assinatura de tópicos por receptores. Quando a mensagem é publicada em um tópico, os receptores recebem a mensagem. Então, também bastante interessante. Próximo padrão arquitetural, dados compartilhados, também conhecido como Shared Data. É muito comum esse padrão de projeto, pessoal. Nesse padrão de projeto, o contexto dele é que vários componentes computacionais precisam compartilhar e manipular grandes quantidades de dados. Esses dados não pertencem exclusivamente a nenhum desses componentes. Isso é muito utilizado em aplicação empresarial, pessoal. Pensem no SAP, por exemplo, né, onde você tem a tela do SAP interagindo com o banco de dados Oracle, por exemplo. Então, o banco de dados ele é esse repositório de dados compartilhados. E como problema, né, nesse modelo de funcionamento, né, surge uma dúvida, né, como que os sistemas podem armazenar e manipular dados persistentes que são acessados por vários componentes dependentes. Pense no SAP, por exemplo, uma grande empresa que tem lá 200, 500 funcionários simultâneos manipulando esse sistema empresarial. Tá? Então, você tem aí uma situação de grande concorrência pelos dados que estão armazenados, né, por esses dados compartilhados aqui, várias pessoas acessando os mesmos dados ao mesmo tempo. E como solução, né, para aquele problema, nós temos esse padrão de dados compartilhados. A interação é dominada pela troca de dados persistentes entre múltiplos componentes e pelo menos um armazenamento de dado compartilhado. Então, você tem um banco de dados, né, e a comunicação entre os usuários desse sistema, né, a evolução do estado desse sistema se dá através dos dados compartilhados no banco de dados. A troca pode ser iniciada pelos componentes ou até mesmo pelo banco de dados. E o tipo de conector utilizado não é mais o de conexão, né, como todos os outros. Se conectou, trocou informação, desconectou. Aqui é pela leitura e escrita de dados no banco de dados. Aqui nós temos um exemplo, né, de uma aplicação que utiliza um banco de dados compartilhado. Aqui seria um ambiente de segurança centralizado. Aí nós temos aplicações web, tela de troca de senha, tela onde a pessoa possa se cadastrar sozinha, né, sem necessidade de um funcionário. Nós temos criação de contas, gerenciamento de direitos,
o login via web. Então, todas essas informações sempre vão buscar dados de uma maneira, no repositório central. Aqui pode ser, por exemplo, um repositório de dados de usuário, fazendo um front através de um Active Directory do Windows, por exemplo, então um servidor Microsoft Exchange. Então, aí nós temos um cadastro centralizado de usuários. A comunicação, nesse caso, entre os componentes que trocam informações é mediada pelo armazenamento de dados compartilhado. Então, as telas não se comunicam entre si. Elas leem e escrevem em cima dos dados compartilhados, do banco de dados compartilhados. Então, nós temos como elementos o depósito de dados compartilhados, e as preocupações desse depósito incluem os tipos de dados que são armazenados, as propriedades orientadas a desempenho desses dados, índices, por exemplo, que são criados, a distribuição desses dados também, se ele é replicado, se não é, se tem réplica de leitura, se não tem, como que essa distribuição é feita, e o número de clientes permitidos, quantas conexões simultâneas é possível se realizar em cima desse modelo. Nós temos o componente de acesso a dados, e também temos o componente, o conector de leitura e escrita. O componente de acesso a dados utiliza um conector de leitura e escrita para acessar esses dados. As relações entre eles é a relação normal de conexão, que determina quais acessórios e acessadores de dados, aqueles que acessam os dados estão conectados e quais armazenam dados. Então, quem é cliente e quem é servidor de dados. As restrições é que quem acessa os dados interage apenas com os depósitos de dados. Eles não podem interagir entre si. Ficar trocando mensagens entre, aqui tem a funcionalidade de entrada no estoque, aqui tem a funcionalidade do contas a pagar, então manda a mensagem direto para o contas a pagar. Isso não existe. Ele vai salvar a informação num lugar que o contas a pagar possa ler. Então é feito dessa forma. As fraquezas desse modelo não são poucas, são diversas. Então, o armazenamento de dados pode ser um gargalo de desempenho. Geralmente é. Quando você tem uma alta escala, uma quantidade muito grande de usuários, a atenção especial tem que ser dada para o banco de dados. Ele acaba sendo um gargalo se você não tiver uma administração feita corretamente. O armazenamento de dados compartilhados pode ser um ponto único de falha, a menos que você utilize táticas arquiteturais, como a replicação de dados. Os produtores e consumidores, eles acabam estando sempre fortemente acoplados. Quem escreve informação numa tabela tem que conhecer a estrutura dessa tabela, quem lê informação numa tabela tem que conhecer a estrutura dessa tabela. Então, gera um acoplamento forte. E, por último aqui, um fator muito importante dessa arquitetura é que os acessos concorrentes, ou seja, múltiplos usuários ao mesmo tempo acessando os mesmos dados, eles prejudicam bastante a performance de acesso e integridade dos dados. Você pode ter, se você não souber como lidar com isso, você pode ter inconsistências. Então, no caso da integridade, se você estiver utilizando o banco de dados relacionais, utilize transações. Deixei um material no Saiba Mais para vocês. Considere o uso dos níveis de isolamento entre transações, para realizar um trade-off entre performance e confiabilidade. Então, os níveis de isolamento também apresentei, está presente no Saiba Mais, são 4 níveis de isolamento entre transações, e dependendo da sua necessidade do quanto você precisa de performance e o quanto que você precisa de confiabilidade, você pode escolher um desses 4 níveis. Então, você faz uma troca num momento assim que, eu não posso ter os dois, o máximo da performance junto com a maior confiabilidade possível. Eu tenho que abrir mão de alguma coisa. E isso é conhecido como trade-off. Então, também deixei lá um link para vocês conhecerem melhor essa palavra. O tempo que a gente tem aqui não é muito longo. E conheçam tudo isso no Saiba Mais. Recomendo que vocês verifiquem.
Nosso próximo padrão arquitetural é o MapReduce. Esse padrão arquitetural ele foi publicado em 2004 por 2 profissionais do Google, onde eles estavam revelando como que o Google realiza o processamento de dados da internet, né, para conseguir processar aquela quantidade absurda de informações diariamente, né, para gerar índices, para permitir as buscas. Então, como que isso é processado? E eles criaram essa alternativa computacional chamada, e acabou se tornando um padrão arquitetural também utilizável por outras empresas, chamada de MapReduce. Então, é a abordagem do Google para coletar e analisar dados de site para pesquisa. O contexto, né, de quando você deve procurar esse padrão, né? Geralmente, quando você tem uma necessidade de analisar rapidamente enormes volumes de dados, né, que são gerados ou são acessados na escala de petabytes. Então, quando você tem realmente uma quantidade muito grande de informação a ser processada, você geralmente recorre a esse algoritmo, né, a esse padrão arquitetural. Então, para muitos aplicativos, né, o problema, né, que surge com essa necessidade, com esse contexto, né, onde você tem a necessidade de processar muita informação, nós temos algumas situações onde classificar os dados e depois analisar é suficiente. Então, o problema é que o padrão mapear e reduzir, né, que seria o MapReduce, né, mapear e reduzir, é executar eficientemente uma espécie distribuída e paralela de classificação e agrupamento de conjuntos de dados muito grandes e fornecer um meio simples para o programador especificar a análise a ser feita. Então, nós temos esse desafio de tornar essa tarefa complexa simples, né? Ficar fácil para o programador especificar a análise utilizando essa arquitetura. O padrão MapReduce, né, para que ele consiga resolver esse tipo de problema, né, de processar uma quantidade muito exorbitante de dados, você vai ter uma infraestrutura especializada que vai cuidar da alocação de software para os nódulos de hardware em um ambiente de computação massivamente paralelo e lida com a classificação dos dados conforme necessário. Então, os dados não migram. Tá? Os dados vão ficar armazenados num certo nó de computação, num certo servidor, num certo computador, e aí o algoritmo entra nesse computador e processa os dados lá. Porque transferir os dados entre servidores é muito lento, tá? Por causa do tamanho dos arquivos. Então é mais fácil que o código seja feito, uma implantação desse código dinamicamente nesse nó onde os dados estão salvos. Então ele vai lá, aqueles dados, processa os dados e extrai, né, o conteúdo, né, e o mapeamento. Um componente especificado pelo programador chamado de mapa, que filtra os dados para recuperar esses itens a serem combinados. Então, a gente vai precisar desse módulo, desse código, né, que o programador vai desenvolver para rodar na nossa infraestrutura. Tá? E também vamos precisar de um outro código, de uma outra parte do algoritmo, que é chamado de reduce, que combina os resultados do mapa. Então, vai rolar um processamento pesado de dados, vai extrair informações a respeito disso, e ele passa para a próxima fase, que é a fase de redução, para que depois possa ser utilizado, né, para a indexação dos dados. Então, aqui nós temos um exemplo, né, uma quantidade, uma porção do arquivo de entrada é colocada em cada nó do seu cluster, por exemplo, se você tiver um cluster lá de, sei lá, no caso do Google, em 2010, mais ou menos, tinha 250 mil servidores. Então, você tem esses dados presentes nesses 250 mil servidores, aí vai rodar um software lá de mapeamento, né, onde ele vai processar esses dados massivos e construir índices, né, chamados de partições, partição 1, partição 2, partição 3. Esses índices eles são enviados para uma instância de redução, né, aí já não precisa de tantos computadores assim, e nem de tanto poder computacional, a coisa já foi, tipo, conhecimento, os termos principais, esse tipo de coisa já foi extraído. Eles são mesclados e levados para essa instância que vai armazenar essas informações para depois você poder fazer a sua consulta.
Então, nesse padrão MapReduce, você fornece uma estrutura para analisar um grande conjunto distribuído de dados que será executado em paralelo, ou seja, você pode fazer com vários computadores ao mesmo tempo. Você pega os dados, eles são extremamente grandes, você divide ele no número de computadores disponível e passa para cada um processar. Essa paralisação permite baixa latência e alta disponibilidade, porque pode ser que às vezes um dos computadores caia. Não quer dizer que isso vai tirar toda a solução fora do ar. Você tem que correr atrás só de restabelecer aquele nó que apresentou problema. Aí nós temos que esse mapeamento ele realiza a extração e transforma partes da análise e a redução realiza o carregamento dos resultados. Elementos da nossa arquitetura. Primeiro, mapear é uma função com múltiplas instâncias implantadas em vários processadores, que executa a parte da análise relacionada com a extração e transformação de dados. Então, esse é a parte map da coisa. Depois nós temos a parte reduce da coisa, que é reduzir uma função que pode ser implantada como uma única instância ou várias instâncias entre processadores para executar a porção de carga de extrato de dados transformados. Então, ele vai simplesmente colocar pronto para uso esses dados que foram transformados. A infraestrutura é a estrutura responsável por implantar essas instâncias de mapeamento e redução. Geralmente, as instâncias de mapeamento são uma quantidade muito maior. Tá? Depois que elas extraem todo o conhecimento de um conjunto bruto de dados, mandam para instâncias de redução, para consolidar isso, salvar e permitir a busca. A infraestrutura também ela permite a detecção de falhas e recuperação de falhas também. Imagina que você tem um cluster com 250 mil servidores, quantos servidores falham por mês? Então você tem que ter essa detecção e recuperação desses nós. A relação entre os componentes. Primeiro, nós temos uma relação de implantação em, que é a relação entre uma instância da função de mapeamento ou redução e o processador no qual será instalado. Então, o software de mapeamento é colocado nessas instâncias que mapeiam, o software de redução é colocado naquelas poucas instâncias que reduzem. E nós temos instanciar, monitorar e controlar, que é a relação entre a infraestrutura e as instâncias de mapeamento e de redução. Então, a infraestrutura ela instancia novos nós, dependendo se é um nó de mapeamento ou se é um nó de redução. A infraestrutura monitora esses nós, controla também esses nós, saber se eles estão desempenhando uma condição normal. Algumas restrições dessa arquitetura, nós temos aqui que os dados a serem analisados devem existir como um conjunto de arquivos. Tá? Não está no banco de dados relacional, nada disso. Ele está num arquivo, provavelmente um arquivo texto. As funções de mapeamento elas são stateless, ou seja, sem estado, o que é bastante interessante. E não se comunicam entre si. A única comunicação entre as instâncias de mapeamento que ocorre é a comunicação entre as instâncias de mapeamento e redução, tá? Que são os dados que são enviados das instâncias de mapeamento para as instâncias de redução pares, no formato de chave-valor. Esse modelo, se você não tiver um conjunto grande de dados, a sobrecarga do MapReduce não é justificada. Tá? Então, é para conjuntos assim, bastante grandes de dados. Se você não puder dividir seus dados em subconjuntos de tamanho semelhante, as vantagens do paralelismo são perdidas. Então, você tem que conseguir dividir seus dados em conjuntos do mesmo tamanho para você ter o benefício. As operações que requerem múltiplas reduções são complexas de orquestrar. Então, se você tiver vários passos para processar essa informação, começa a se tornar um problema. Aqui alguns exemplos de ferramentas que utilizam esse padrão arquitetural. Nós temos o CouchDB da Apache, temos o Hadoop, temos InfiniSpan, que é um produto, o RIAC também. Na nuvem, nós temos Amazon EMR, que é o Elastic MapReduce. Nós temos o Azure Data Factory. Nós temos o MapReduce for Google App Engine também. Essas são soluções em nuvem.
Muito bem, pessoal. Agora nós vamos para o nosso último padrão arquitetural, o multi-tier. O padrão multi-tier também é conhecido como multiníveis, e antes da gente apresentar ele detalhadamente, eu acredito que é importante diferenciar esse padrão do padrão multilayer, ou também chamado em camadas. A tradução de tier e layer em português pode ser a mesma em muitas situações, ou seja, camadas. Mas esses termos em inglês representam conceitos diferentes. Tier também pode ser traduzido como nível. Layers são uma forma de organizar o seu código. Por exemplo, a apresentação, onde fica a apresentação de dados para o usuário, a camada de negócios, onde ficam as lógicas dos aplicativos, e a camada de dados, onde ocorre a persistência das informações num banco de dados, por exemplo. No multilayer não fica definido em que computador cada camada será executada. Nós estamos só preocupados com a parte lógica. Então, as layers, são as camadas, elas são divisões lógicas do código de acordo com as suas funções, ou seja, de acordo com as responsabilidades de cada camada. No multi-tier, no entanto, nós já estamos preocupados com a localização desse código, ou seja, a localização desse módulo, onde que ele vai executar. Então, as tiers são os locais onde as layers são colocadas e onde elas rodam. Então, portanto, o tier ele é o deploy físico onde as layers rodam, ou seja, onde são implantados os módulos que possuem, onde estão codificadas as camadas. Então, nós temos que layers ou camadas são camadas lógicas e tiers ou níveis são camadas físicas. Então, em qual situação nós utilizamos o padrão multi-tier? A situação ou contexto é em uma implantação de sistemas ou de software distribuído. Muitas vezes há necessidade de distribuir a infraestrutura de um sistema em subconjuntos distintos. Então você distribui as responsabilidades das unidades computacionais em servidores distintos. Você separa o servidor de aplicação do servidor de banco de dados e assim por diante. Então, com isso surge um problema, que seria a definição de como podemos dividir o sistema em uma série de estruturas de execução computacionalmente independentes. Grupos de software e hardware, onde existe o software instalado no hardware e eles são conectados por algumas mídias, alguns meios de comunicação. A solução para isso seria que as estruturas de execução de muitos sistemas elas são organizadas como um conjunto de agrupamento lógico de componentes. Cada agrupamento é chamado de nível. Pessoal, esse aqui é um exemplo de uma arquitetura multiníveis com 3 níveis. Então, é um exemplo de uma arquitetura de uma aplicação web, onde nós temos o navegador, nós temos os servidores web e os bancos de dados. Então, tudo começa aqui com o usuário do lado esquerdo, ele utilizando o seu navegador, ele vai entrar na página daquela aplicação web. Então, o endereço IP ele tem que ser resolvido primeiro, tem que ser transformado o DNS tem que ser transformado no endereço IP, o nome do domínio. Por exemplo, meusite.com.br tem que se transformar no endereço IP para que ocorra a conexão via TCP/IP. Esse endereço IP ele envia o usuário para um balanceador de carga. Esse balanceador de carga ele distribui o trabalho entre servidores web para que o usuário seja atendido por esses servidores web. É possível que esses servidores sejam replicados, onde você tem vários servidores web para atender uma quantidade maior de usuários. E depois nós temos o banco de dados, aqui à esquerda no alto, seria a instância master do banco de dados relacional, podendo haver réplicas de leitura também para esse banco de dados, para acelerar select, por exemplo, operações de leitura, eles podem ser acelerados, pois eles podem ser feitos numa máquina separada e os dados, o estado do master sempre é sincronizado para read réplica sempre que ocorrem inserts, updates e deletes no master.
Então, esse aqui seria um exemplo de uma arquitetura multiníveis em 3 níveis. Primeiro, a camada de apresentação, que é aquela que o usuário acessa, né, o visual do site, as páginas HTML. Nós temos a camada de lógica de negócio, onde você tem aqui o fluxo de navegação, acesso ao banco de dados, né, onde existe aqui um servidor de aplicação, ou também chamado, nesse caso, de servidor web, que ele faz esse trabalho de consultar o banco de dados, renderizar as páginas, enviar para o navegador. Então, a terceira camada também nós temos aqui, que seria o depósito de dados ou os bancos de dados. O nosso próximo exemplo é uma arquitetura de uma aplicação também web, mas não precisaria ser simplesmente web. Ela pode, no formato que ela está aqui, ela pode aceitar diferentes camadas de apresentação, como desktop, mobile e assim por diante. É o mesmo exemplo o mesmo assunto, né, da arquitetura anterior, né, aquele construtor de aventuras, né, de pacotes de viagem, onde a pessoa pode montar, né, a sua viagem. Então, nós aqui temos 4 camadas, ou 4 níveis no caso. Então, nós temos o nível do cliente, né, o Client Tier aqui, que é representado pelo navegador. Aqui nós temos o Web Tier, né, onde você tem que fazer o login do cliente, você renderiza páginas web para esse cliente, você decide fluxo de navegação e assim por diante. Nós temos a camada EJB aqui, de Enterprise Java Beans, que é onde ficam consolidadas as regras de negócio, integração entre sistemas, consulta de outros sistemas para se gerar uma resposta para a camada web. Então, dessa forma, a camada web ela fica totalmente isolada desses detalhes de implementação, de onde os dados vêm, quais são os bancos de dados consultados, quais são os web services consultados, né? Consulta um Enterprise Service Bus também, por exemplo. Isso tudo fica escondido da camada web. A camada web se concentra única e exclusivamente na navegação e na busca dessas informações através dessas fachadas aqui. Nós temos o Order Facade, nós temos o Catalog Facade e User Management Facade. Né? São fachadas onde estão acessíveis todas as consultas ou atualizações que a camada de apresentação precisa enviar, né, para a camada de negócio, e essa camada de negócio faz essa integração de sistemas, banco de dados, um banco de dados, 2 bancos de dados, acessa vários servidores, web services, padrão SOAP, ou então padrão REST, independente. Então isso aqui fica nessa camada EJB, e depois nós temos o back-end, que é representado pelo banco de dados da aplicação e pelos também os web services que são consultados para se montar os pacotes de viagem, né? Embora os web services estão aqui no mesmo tracejado, eles podem ser de terceiros. Pode ser que você consulte o web service das companhias aéreas, né, dos sites de reserva de hotéis, por exemplo, tá? Aqui embaixo nós temos, né, algumas legendas. Você tem aqui o Client Side Application, né, que é o web browser, né, que é a aplicação do lado do cliente. Aqui nós temos um Java EE Filter, né, um filtro padrão Java Enterprise. Aqui nós temos servlets, né, executando, ou podem ser também actions de frameworks de mercado, como Spring MVC, Stripes e outros. Aqui nós temos Stateless Session Beans, né, que representam as fachadas. São uma construção do padrão Enterprise Java Bean. Nós temos aqui o banco de dados, né, com essa notação. Nós temos aqui um arquivo, né, definitions.xml no caso, né, onde ficam os padrões do site, config.xml, sign-on-config.xml, configurações de login. Depois nós temos aqui a aplicação Java Enterprise, né, o OPC aqui, e o Context Listener, né, que quando a pessoa faz o login, acaba notificando a camada de negócios. Depois as setas, então a seta
com a ponta cheia do protocolo HTTP, HTTPS. Nós temos setas tracejadas, são chamadas Java, linhas contínuas, conexão banco de dados JDBC, linhas pontilhadas, né? File, entrada e saída de arquivos. Nós temos também aqui nessa seta uma chamada SOAP, né? Chamada de Web Services, a bolinha, né? Parece um pirulito aqui no caso, tem uma bolinha na ponta de uma linha, é um endpoint Web Services que pode ser consultado, e as caixas tracejadas são containers, tá? Então, por exemplo, o JB Tier, ele pode ser um container EJB dentro do JBoss ou do Glassfish, o Web Tier também. Hoje em dia, muitos usam apenas o Web Tier, que seria, por exemplo, Apache Tomcat. Aqui, pessoal, nós temos o exemplo da arquitetura multiníveis, utilizando um diagrama da Amazon AWS. Aqui era uma arquitetura de referência. Esse documento já não está mais disponível. Acredito que deve existir alguma razão, mas a arquitetura ela é atualizada, ela é bastante interessante. Então, nós temos o usuário aqui do lado esquerdo inferior, ele acessa o site, o serviço, aquilo que deve ser acessado utilizando o seu navegador. Ele vai fazer uma resolução de nomes através de um servidor DNS, né, identifica o endereço IP que ele deve se conectar. Se for um recurso estático, ele cai no Content Delivery Network da Amazon, chamado de CloudFront, tá? Então, conteúdo estático, arquivo JavaScript, CSS, imagens, ele busca isso num servidor da própria Amazon, localizado o mais próximo possível do cliente, do ponto de vista de rede, para que o download seja feito rápido, com uma latência baixa, com uma largura de banda melhor possível. Conteúdo dinâmico, ele é encaminhado para um balanceador de carga. Esse balanceador de carga distribui o trabalho entre servidores web, onde roda, tá, o nível web, ou também, que nós vimos no slide anterior, o Web Tier, tá, onde é decidido questões sobre navegação, lógica de navegação, na maioria das vezes, e invocação dos serviços da EJB Tier, né, da camada do nível EJB. Então, os servidores da camada web, eles chamam o outro balanceador de carga, que distribui o trabalho para os servidores da camada de aplicação, é onde rodam os containers EJB, Enterprise Java Beans, e aqui é onde se tem a lógica de negócio mais elaborada, né, mais pesada mesmo, todas as lógicas, como que a empresa funciona, né? Então fica aqui nessa camada. Isso permite você ter camadas desktop, né, na camada de visualização, aplicativos, várias camadas de apresentação para o cliente sem ter que mexer na lógica de negócio. Então isso fica nesses containers, né, aqui na camada EJB, no nível EJB. Depois nós temos o banco de dados, por fim, esse item quadrado mais ao topo do diagrama, né, conectado com um S aqui, seria de slave, né, o servidor escravo, quando você tem uma sincronização, caso o master caia, que é o M, o slave assume, né, o servidor de banco de dados. Então, esse aqui seria um exemplo de uma arquitetura multiníveis utilizando infraestrutura da Amazon AWS. Então, assim, né, como todos os padrões nós fizemos isso, falar sobre as características de cada padrão. Então, de maneira geral, as estruturas de execução de muitos sistemas, elas são organizadas como conjuntos de agrupamentos lógicos de componentes. Então, a gente agrupa componentes logicamente na camada web, no nível EJB, por exemplo, né, no nível de persistência, que seria o banco de dados. E cada agrupamento é chamado de nível, ou tier, né, no caso do nome em inglês. Então, os elementos são os níveis, né, os tiers, que é o agrupamento lógico de componentes de software. Então, a gente agrupou esses componentes de software em servidores. Tá? As relações entre esses componentes todos, né? Existe a relação faz parte de, é quando um componente de software
é colocado num componente de hardware e se torna parte daquele nível. Tem a relação de comunicação, tá, entre os componentes, então comunica-se com, para mostrar como que os níveis e os componentes que eles contêm interagem entre si. Alocado para também é uma relação existente onde ocorre o mapeamento dos módulos desenvolvidos em software para a arquitetura computacional, né, para as plataformas de computação. As restrições desse modelo, né, é que um componente de software pertence exatamente a um único nível, né, cada módulo pertence a um determinado nível, não é possível mudar. E as fraquezas é o custo de implantação e complexidades substanciais, porque você ter toda essa infraestrutura, balanceador de cargas, servidores web, balanceador de cargas, containers, EJB, né? Depois o banco de dados. Então, esses níveis vão gerando custo, né? É um custo bem maior do que se você colocasse tudo num servidor só, por exemplo. Porém, você fica com o software com grande facilidade de manutenção, você pode trocar uma camada sem prejudicar toda a solução, você pode criar camadas laterais, lateralizando, né, a camada web, depois tem uma camada de aplicações desktop, uma camada para aplicativos, né, um microserviço que vai ser acessado via REST, para uma interface React, né, sem ter que mexer na lógica de negócio. Então isso te dá uma liberdade maior, né, uma manutenibilidade mais facilitada, uma existência mais prolongada do sistema, né? A camada de negócio costuma durar aí, sei lá, facilmente 10 a 20 anos, né? E você pode fazer as mudanças de interface com mais facilidade dessa maneira, tá? Mas isso gera, né, também uma complexidade maior e um custo maior, mas soluções como essa têm sido preferidas atualmente, tá? Tem sido bastante utilizado. É uma alternativa, tanto a de 3 quanto a de 4 níveis são soluções extremamente utilizadas no mercado para o desenvolvimento de aplicações empresariais. Muito bem, então o multi-tier, né, é um padrão de arquitetura importante para sistemas distribuídos, como eu disse, né, bastante aplicável, principalmente com provedores de computação em nuvem. Você pode dar uma pesquisada sobre isso, procurando por arquiteturas de referência para o provedor desejado, por exemplo, Amazon, Azure, Google Cloud. Você vai ter lá as arquiteturas de referência, os componentes que podem ser utilizados. Eu deixei alguns links no Saiba Mais. Com essa arquitetura multiníveis, multi-tier, você consegue atingir as qualidades sistêmicas como alta disponibilidade, escalabilidade, tá? Utilizando nuvem com custos proporcionais ao uso dos recursos computacionais. Então, embora você acabe tendo que começar com o uso de recurso computacional um pouco alto, às vezes você tem uma demanda muito pequena, mesmo assim você tem que colocar 4 servidores. Né? Mas quando a sua aplicação ela escala, ela tem que atender muito mais usuários, o custo computacional ele escala proporcionalmente e geralmente não apresenta gargalos significativos nesse tipo de solução, tá? Então, é uma alternativa muito boa para desenvolvimento de sistemas empresariais, redes sociais, coisas desse tipo. E é isso, pessoal. Então, nós falamos dos padrões arquiteturais, foram 10 padrões que nós abordamos, muita informação, são padrões realmente utilizados pelo mercado, mas os padrões, eles realmente entram naquele problema padronizado, né? Tipo, naquela situação que sempre ocorre. Mas, eventualmente, você tem que lançar a mão, você tem que utilizar as táticas arquiteturais junto, né? Vamos ver aqui como é que isso funcionaria. Então, existe, né, uma relação bastante íntima entre táticas e padrões, né? Eles endereçam, eles procuram atender as qualidades sistêmicas de um determinado sistema, tá? Os padrões, eles são construídos a partir das táticas. Então, se o padrão, né, comparativamente fosse uma molécula, a tática seria o átomo. Então, só dando uma quebrada aqui no MVC, né, que é o Model View Controller, né, ele tem algumas táticas arquiteturais embutidas nele, como aumentar a coerência semântica do sistema, encapsulamento, né, cada tipo de objeto fazendo uma coisa bem definida, o uso de um intermediário, que seria o controller, usar a vinculação em tempo de execução, né, onde
você conecta esses componentes durante o funcionamento do sistema. Então, existem algumas táticas em uso aqui. As táticas elas podem aumentar o poder dos padrões, né? Eventualmente, você escolhe um padrão, às vezes ele tem algum tipo de deficiência, e você pode aplicar uma tática para mitigar aquela deficiência do padrão. Então, o padrão ele resolve um problema específico, né? Eles são neutros ou têm fraquezas em relação a outras qualidades. Então, se a gente pegar, por exemplo, o padrão broker, ele pode ter gargalos de desempenho e ser um ponto único de falha. Porém, se você utilizar a tática, né, de aumentar recursos, ajudará com o desempenho. Se você mantiver várias cópias, ajudará com a disponibilidade. Você pode colocar um balanceador de carga e ele distribui o trabalho entre os brokers, né? Então, são são táticas que você pode utilizar para melhorar ou para ajustar algum tipo de deficiência que um padrão que você precise tenha. Então, cada tática tem suas vantagens, né, que são a razão dela existir, e também tem efeitos negativos, né, são os efeitos colaterais de certas táticas. Então, o uso das táticas pode aliviar os efeitos negativos, tá? Mas tudo envolve um trade-off, né, uma troca, né? Eu vou usar isso, mas em compensação eu vou ter esse problema. Então, você tem que saber como utilizar. Para isso, nós vamos fazer um exemplo. Então, imagina que você precise lançar mão de alguma tática para detecção de falhas, né? Você quer ter um monitoramento bem feito do sistema em funcionamento para ter certeza de quando ele está funcionando e quando ele não está. Uma dessas táticas é utilizar o ping echo, né? Echo, né? Quando você manda um pacote, você manda uma consulta para o sistema, ele retorna alguma coisa assim super simples que não sobrecarregue. Então, ele tem alguns efeitos colaterais, tá? Um deles é a segurança, porque você vai ter que abrir uma porta de comunicação para fazer essa pergunta para o seu sistema: oi, você está online? E o seu sistema vai responder. Então, você gera a abertura, né, de um canal de comunicação que pode ser explorado por pessoas mal intencionadas, né? Então, como você evitaria um ping flood, né, que seria um ataque de inundação de ping? Então, ele abre esse tipo de problema, né? O ping também, ele pode ter um desempenho, né? Um problema de desempenho. Ele tem que garantir que a sobrecarga de desempenho do ping ou echo tem que ser pequena. Imagina que você faz na sua aplicação, nós temos isso na nossa empresa, na Deliveroo. Então, o nosso servidor, ele aceita uma chamada num certo endpoint e ele verifica, essa chamada nesse endpoint, ele verifica se o banco de dados está online também, né, e o tempo de resposta e tudo mais. Então, ele acessa o servidor de aplicação, acessa o servidor de persistência, que é o banco de dados, volta. Então, se alguém começar a acessar muito isso, será que não vai prejudicar a performance do sistema? Né? Então, é uma preocupação válida. Modificabilidade, né? Como adicionar esse ping echo à arquitetura existente, né? Às vezes você tem uma arquitetura multiníveis, multi-tier, né? 4 camadas, tem que colocar em cada camada isso, como é que vai ser? Eu vou chamar sempre pela camada web, vai propagar para as outras até chegar no banco de dados, depois volta, para ter certeza que todos os componentes estão funcionando, ou eu vou colocar um endpoint de ping em cada componente, né? Então, isso tudo se torna, né, um problema simples e pequeno, tem seus desdobramentos, né? Então, aqui nós temos, né, as táticas, né, o sistema, utilizar a tática de ping e echo, dificuldade, adicionar ao sistema, né, onde vai ser adicionado, o ping flood, né, que seria tipo uma sobrecarga, alguém mal intencionado mandar muitas requisições e prejudicar o seu sistema, e também a perda a performance overhead, né, a sobrecarga de performance que vai gerar esse tipo de verificação nos seus servidores. Então, para lidar com o efeito colateral de desempenho, você fala, eu tenho então que aumentar o meu recurso computacional, tá? Então, os efeitos colaterais, primeiro, é custo, né? Você acaba tendo mais custo computacional para colocar aquele ping para funcionar, tá? E também pode ter um problema de desempenho, né? Que você pode aumentar o recurso de hardware e seu software às vezes não acomodar aquilo. Isso pode acontecer, né? Depende da sua arquitetura, depende de como é que está o sistema que você está dando manutenção. Então, tem que ver se isso vai ser uma tática eficiente, né? Aumentar recurso computacional. Então, está aqui, né? Para a questão da performance, aumentar o recurso computacional.
Então, sobre o efeito colateral para se lidar com o uso dos recursos, vamos supor que você colocou mais recursos de hardware, tem que ter certeza que esse recurso vai ser bem utilizado. Então, você pode criar uma política de escalonamento para gerenciar esse recurso, né? Se você estiver utilizando a web, ou então se o seu servidor for um servidor web, você não tem problema com isso, né? Os containers web, eles já cuidam dessa questão, eles criam threads para atender esse ping, né? Agora, se você não tiver isso, pode ser que você precise provisionar no seu sistema, você precisa criar uma solução de software para isso, tá? Então, seria o escalonamento de recursos computacionais, né? E modificação do seu sistema para acomodar esse uso, né, de recursos adicionais aqui, que vai necessitar esse ping, esse eco, caso isso já não exista. Muitas vezes já existe, tá, pessoal? Mas é só um exercício. Próximo, né? Você precisa de uma tática para abordar a adição do agendador do sistema, né? Que seria utilizar um intermediário, para você não ter que fazer ele, né? Você usa uma ferramenta pronta, um sistema pronto para isso, tá? E aí, o uso intermediário ele tem seus efeitos colaterais também, né? Que seria, por exemplo, a modificabilidade. Como garantir que toda a comunicação passe por esse intermediário? Porque se você tem um sistema multiníveis, você teria que mexer em todos esses níveis. Então, vocês estão vendo que essa árvore, né, de problemas, ela vai se estendendo, né? Os efeitos colaterais das táticas que você coloca para resolver os problemas, né? Então, são coisas que vão acontecendo à medida que você vai criando soluções como arquiteto, né? Você como arquiteto está de olho nessas coisas, né? No uso de hardware, na performance do sistema, são preocupações do arquiteto. E aí, você teria uma tática para abordar essa preocupação, né, da comunicação pelo intermediário, que seria restringir os caminhos de comunicação. E os efeitos colaterais de caminhos de comunicação restritos seria, por exemplo, o desempenho, né? Como garantir que a sobrecarga de desempenho no intermediário não seja excessiva, tá? Então, agora esse problema de projeto se tornou recursivo, né? Ou seja, você adicionou o ping e o eco, apareceram 3 problemas. Um era a performance. Depois você teve que lidar com a implementação desse ping e eco em todas as camadas. Nem toda camada estava preparada para isso. Aí você adicionou um programa, um software, uma solução que envolvia a utilização de um broker. Broker tem problema de performance. Então você tem problemas de performance tanto no início da sua decisão quanto no final dela, tá? Então, sempre que você escolher uma tática, né, ela vai introduzir novas preocupações no seu sistema. Tá? Então, por isso que as arquiteturas devem buscar a simplicidade como sua meta principal. Né? O quão mais simples for para aquele problema, melhor. Complexidade tem que estar muito bem justificada sempre numa arquitetura. Né? O excesso de componentes, o excesso de comunicação, o excesso de partes, né, numa arquitetura. Então, use a arquitetura multiníveis de 3 camadas, use a de 4 camadas. Então, se você está usando, tem que ter uma justificativa muito boa, tá? Porque elas adicionam efeitos colaterais, né? Sempre adicionam efeitos colaterais e você tem que lidar com esses efeitos colaterais. Então, sempre que você colocar um padrão de projeto, aí você coloca uma tática em cima dele, você vai ter novas preocupações. Cada nova preocupação faz com que novas táticas sejam adicionadas, né? Então, você entra numa progressão infinita. Né? Eu tenho problema de performance, adicionei isso aqui, depois de novo acontece lá embaixo, eu tenho que fazer alguma coisa a esse respeito. Então, na verdade, você não precisa fazer isso, tá? Você não entra numa progressão infinita. Você, eventualmente, né, os efeitos colaterais de cada tática se tornam pequenos o suficiente para serem ignorados, né? Então, você restringindo o acesso, você cortando algumas possibilidades, faz assim, isso aqui tem um certo problema de performance, mas não está me afetando, porque esse endpoint aqui não é acessado por muitos usuários. Esse endpoint aqui, esse relatório, qualquer coisa que você colocou, ele não é muito exercitado. Então você sabe que ali tem um potencial de perda de performance, mas aquilo acaba sendo remoto, né? Tipo, a possibilidade que vai acontecer é remota, é muito difícil acontecer. Então aí você se vê na situação que é melhor você parar de procurar solução para todos os tipos de problemas. Tem que quantificar os problemas, para que você resolva somente os grandes primeiro, né? Os maiores.
Os muito pequenos, eventualmente, a gente não resolve. Muito bem, pessoal. Então, finalizamos as 2 aulas sobre padrões arquiteturais. O padrão arquitetural é um pacote de decisões de projeto que é encontrado repetidamente na prática. Ele tem propriedades conhecidas e que permitem a sua reutilização e ele descreve uma classe de arquiteturas. Nós vimos 10. As táticas, elas são mais simples do que os padrões, nós vimos na aula retrasada, as táticas, e os padrões são subespecificados em relação aos sistemas reais. Então, geralmente, o padrão ele precisa ser aumentado com as táticas, né? Eles vêm de uma maneira assim, um pouco simplificada. Eventualmente, você vai ter que temperar, né, a sua arquitetura, né? Pega um padrão, ou 2, ou 3, depende do tamanho do seu sistema, depois você aplica uma tática ou outra ali, né, para você ter a sua arquitetura final. E o aumento, né, dessas táticas, né, e o acrescentamento de táticas em cima da sua arquitetura, do seu padrão de arquitetura, termina quando os requisitos para um fim específico são satisfeitos. É isso, pessoal. Agradeço a atenção até agora. Na aula que vem a gente se fala de novo. Grande abraço. Façam lá os exercícios. Dê uma olhada com carinho no Saiba Mais. Tá? Tem muito material bom ali para você que enriquece a sua carreira. Tá certo? Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.